Então, para começarmos, shalom a todos que já estão presentes, os que vão entrar, já deixo um shalom antecipado, né? Hoje, pela manhã, eu escrevi um tema e postei em vários grupos, um tema que ele é muito importante, importantíssimo, importantíssimo, que é se somos realmente politicamente corretos, se o judaísmo ele tem que se manter com o tema politicamente correto. Hoje em dia, todos tentam ser o mais políticos possíveis. Ah, não pode falar isso. Ah, não pode falar aquilo. Ah, a pessoa quer trocar o sexo, não pode falar nada. Os homens querem casar com homens, não pode falar nada. As mulheres querem casar com mulheres, não podem falar nada. O feminismo aflorando de uma maneira muito prejudicial e ninguém pode falar nada. Então, a nossa sociedade com a qual nós estamos inseridos, não só no Brasil, não, em Israel também. Se eu começar a defender isso aí, eu vou sair do seu grupo, viu? E no mundo todo. E no mundo todo está muito aflorada essa questão de ser politicamente correto. Mas, como nós dissemos, o judaísmo não é politicamente correto. O judaísmo nunca foi politicamente correto. No princípio, enquanto as sociedades do mundo todo pregavam que existia escravidão, o judaísmo pregava que a alforria da escravidão. Enquanto os babilônios se vangloriavam, idolatraram o ser humano, os babilônicos vangloriavam a essência do poder, idolatravam o poder, os judeus não. Enquanto os gregos valorizavam a forma, o poder, a essência, a forma humana, a beleza humana, os judeus valorizavam o intelecto. Enquanto os romanos tinham toda a sorte de promiscuidade, incentivavam isso, os judeus se fechavam em sua comunidade, se fechavam no casamento. E assim vem sendo durante toda a história humana. Durante toda a história humana, enquanto a sociedade valoriza uma coisa, o judaísmo, pela Torá, valoriza uma coisa totalmente diferente. Enquanto a humanidade, durante todo o transcurso da história, ela busca um sentido para si, nós não buscamos um sentido para nós. Por quê? Porque nós não recebemos já a Torá. Então, em nossa época, em que as pessoas hoje dizem não pode falar que não pode ter casamento gay, nós não. Nós devemos nos posicionar e dizer, no judaísmo, não. A Torá proíbe. A pessoa quer fazer lá na casa dela, lá na vida dela, ela faz. Nós não podemos dizer isso é ceder, isso é certo. Enquanto a sociedade diz, as mulheres têm que ter o seu lugar em todo lugar, as mulheres têm que ser maior que os homens, porque a essência do feminismo é rebaixar o homem e elevar a mulher. No judaísmo não existe feminismo. E no judaísmo também não existe machismo. No judaísmo nós somos iguais. Porém, dentro do judaísmo, cada pessoa, cada ser humano tem o seu lugar. Não dá para todo mundo ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não dá para, por exemplo, eu querer ser um sacerdote. Não dá para eu querer entrar lá dentro do Kodesh HaKodashim e querer fazer o meu serviço e achar que vai ser Beceder, que Hashem vai receber. Hashem não quer isso. Hashem colocou ordem em tudo. Colocou a ordem no serviço religioso, colocou a ordem na sociedade, colocou a ordem na família. Nós, no judaísmo, temos que nos espelhar no que foi nas gerações passadas, no que tem sempre sido. Nas gerações passadas, nós vimos como nossos patriarcas procederam, onde tinha o marido, a mulher e a esposa cuidava do lar, e o marido trabalhava e buscava. Assim tem sido, sempre tem sido. Não estamos dizendo que as mulheres não têm que ter o seu lugar na sociedade, muito pelo contrário, as mulheres sim têm que estudar, as mulheres sim têm que buscar um local na sociedade. Porém, dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um lar, dentro de uma comunidade, nós temos a obrigação de zelar pela Kedushá desses lugares, zelar pela Kedushá de nossas comunidades, nossas famílias, nossos lugares, e observar
observar como era o Beit HaMikdash, para que a gente possa fazer a nossa comunidade. Existe dentro do judaísmo um movimento muito grande, o que não é tão grande assim, para falar a verdade, para o igualitarismo. O que quer dizer ser igualitário? Quer dizer que uma mulher pode ser rabina igual um homem pode ser rabino. A mulher quer ler a Torá igual o homem quer ler a Torá. A mulher quer usar o tefilim igual o homem quer usar o tefilim. A mulher quer estudar a Torá tanto quanto o homem quer estudar a Torá. A mulher quer sentar junto com os homens. Era assim. Mas foi assim que Hashem ordenou. Foi assim que Hashem colocou tudo. Observe no Beit HaMikdash. Beit HaMikdash tinha o Kodesh HaKodashim, onde quem podia entrar lá? Kohen Gadol, somente ele podia entrar lá. Tinha o Mishkan, o Beit HaMikdash, os Levim, os Kohanim, sim, podiam entrar lá no seu serviço. E existiu o Ezrat Israel, o Pátio de Israel, onde todo judeu convertido ou nascido poderia entrar para o homem, poderia entrar para oferecer o seu sacrifício. Existia o Ezrat Anashim, o local onde as mulheres ali ficavam. Existia um outro pátio no externo onde todas as nações podiam ir ali também e oferecer seu sacrifício, levar o seu sacrifício ao sacerdote e ele encaminhava para o lugar que era para o pátio dos sacrifícios. Ou seja, no Mishkan, Hashem, no Beit HaMikdash, os nossos sábios, e no Mishkan, Hashem já havia previsto que, e os nossos sábios já haviam previsto que teria cada lugar em seu lugar. As mulheres até aqui, os homens ali, o Israel aqui, as nações ali, tudo em ordem. Então, assim também deve ser nossas comunidades. As mulheres têm que estar separadas para a própria Kedushá. Nós não estamos diminuindo as mulheres. Nós estamos zelando pela Kedushá do local, pela Kedushá das mulheres, pela Kedushá da Tefilá, pela santidade do que estamos fazendo ali de fato. Não estamos indo passear. Ninguém vai em sinagoga para passear, ninguém vai em comunidade para passear. Ninguém vai lá para mostrar o vestido, ninguém vai lá para mostrar o decote, ninguém vai lá para mostrar a minissaia. O local é específico para quê? Para Tefilá. Se a pessoa vai com outro propósito, melhor que não vá. Melhor que não vá. Entende? Se ela vai lá para tratar o futebol de domingo, melhor que não vá. Se ela vai lá só para bater papo com as mulheres, se as mulheres vão lá só para bater papo, melhor que não vá. Se os homens vão lá também só para bater papo, melhor que não vá. Se é uma pessoa que gosta de conversar, que quer ficar só conversando, melhor que não vá. É um local de tefilá. Nós temos que pensar que aquele local é onde vai concentrar e onde concentra a Shekhinah de Hashem. Então, como não trataríamos esse lugar com seriedade? Então, enfim, acredito que eu vou continuar tendo você, Eudá, porque eu sou com certeza muito contrário ao politicamente correto. Está um ponto, está chegando a um ponto onde que é quase da mesma forma como que é errado quase na sociedade brasileira a pessoa falar eu sou contra, por exemplo, o homossexualismo, eu não concordo. É quase assim, hoje em dia, fora de Israel, falar eu sou ortodoxo, sou religioso. Não, eu sou religioso sim. Eu concordo com a opinião que as mulheres têm que ficar separadas. Eu concordo com a opinião que não deve haver casamento gay. Eu concordo com a opinião de que mulheres não podem ser rabinas. Tem que ser posicionado, as pessoas têm que se posicionar. Tem que se posicionar. Essa semana eu sofri um baque também sobre isso. E por quê? Porque eu me posicionei dizendo, eu concordo com a ortodoxia, eu concordo que Israel é um lugar kadosh, eu concordo que Israel é um lugar onde tem que ter uma ordem, eu concordo que Israel é um lugar onde tem que ter um ceder, onde a Arabano tem sim que cuidar, onde as mulheres não podem ficar misturadas com os homens no cotelo, onde sim a Arabano tem que controlar. Eu me posicionei quanto a isso e pareceu em algumas situações, porque essa história minha correu, pareceu que ele está errado, ele não pode falar isso. Mas como eu não posso falar isso? Uma pessoa faz um casamento gay em São Paulo, numa sinagoga, põe no Facebook e todo mundo lá bate palminha. Eu vi ortodoxo batendo palminha para isso.
E eu não posso falar, eu sou contra, por que eu não posso falar? Nós devemos opinar, devemos colocar nossa... Eu sou a favor, eu sou a favor sim disso, eu concordo sim com isso. Raven? Sim. Raven? Sim. O senhor é a favor de um Razan gay? Jamais. Jamais. Entendeu? E à noite vai se travestir de mulher e no Shabat está cantando na sinagoga? Infelizmente, isso não é postura. Antes de tudo, as pessoas têm que entender que aquela pessoa é quem estava fazendo a tefilá para Hashem, aquela pessoa. Então, vejam bem. A Torá, ela tem várias falhas. Nós devemos entender que não podemos dizer eu sou melhor que ele, eu sou pior que ele. Porque eu posso ter meus defeitos. Eu tenho várias... por exemplo, eu erro em muitas coisas. Eu tenho muita coisa que eu faço que é errado. Tenho omitido em muitas coisas. Eu tenho também. Quem não tem? Quem é perfeito? Quem pode colocar aqui um ok, eu sou perfeito? Ninguém pode. Porém, a Torá, ela recrimina e reprime desvios de conduta moral que desvie a conduta moral de uma sociedade. Isso a Torá, ela recrimina e ela oprime isso. Por exemplo, um filho que responde para os pais, que bate nos pais, esse filho, ele pode ser razão numa comunidade? Jamais. Por quê? Porque a conduta visual dele, de como ele é para as pessoas, não é correta. Então, se vocês observarem, os pecados ocultos, por mais que sejam ocultos, e não são menores, são ocultos. A Torá, ela alivia. Quando os pecados são públicos e são de cunho em que distorcem a noção moral da sociedade, a Torá reprime. Então, não estou dizendo que, por exemplo, esse cara que ele é travesti de noite, ele é pior. Não estou dizendo isso, que ele é pior do que um cara que come carne com leite na casa dele. Não estou dizendo isso. Porque o cara que come a carne com leite, ele vai comer escondido, porque ele vai estar com medo. A pessoa que está lá em público, se mostrando em público, ele não tem nem pudor, ele não tem mais nem vergonha também de nem se mostrar para as pessoas mais. Entende a diferença? Essa pessoa, ele vai levar outras pessoas no erro com ele. Enquanto a outra que comete um pecado oculto, eu não estou dizendo que isso é bom fazer também, estou dizendo, os dois erram iguais. Porém, a Torá, ela reprime muito mais o em público do que o particular. Então, sim, as mulheres têm que fazer sua tefilá. As mulheres são desobrigadas. A palavra desobrigadas tem que ser muito bem entendida. Não está dizendo que elas são proibidas. Elas são desobrigadas de algumas tefilot, de algumas coisas. Então, as mulheres aqui em Israel, elas sim participam da tefilá. Tem mulher que usa de muita tsiniut, muita. Elas chegam depois de começar a tefilá e saem antes. Por quê? Elas entram e saem, ninguém nem vê essas mulheres. Elas vão, você vê que você passa o vulto passando. Entendeu? A mulher sim tem que ir fazer tefilá, tem que se posicionar como deve, tem que ir vestida como deve, tem que fazer silêncio como deve. Entende? A mulher pode cantar? Pode cantar, baixinho. A voz dos homens tem que ser mais alta, mas as mulheres podem cantar. Não é errado cantar. Entende? Porém, seguindo as leis de Tzniut que nós já... Sim. Uma pergunta, por favor. Sim. Mesmo as mulheres viúvas que não têm marido, que rezam em casa, elas são... não têm obrigação das rezas? Mesmo as viúvas, elas não têm obrigação das rezas, mesmo. Então, o que a mulher tem que fazer no mínimo? Os dois Shema da manhã, Shema da noite, você tem que fazer, tá bem? E amidá, pelo menos uma amidá por dia, pelo menos. Uhum. Tá bem? Obrigada. E o que você puder fazer a mais, é melhor, entende? É assim. Obrigada. Raven, diz um amigo meu, Raven. O senhor falou aí. Ei, Raven, com licença. Enganchou aqui.
O senhor disse que o judaísmo, a gente pode se posicionar assim, o judaísmo diz isso, ou a gente pode dizer, o judaísmo ortodoxo diz isso, porque o senhor falou em casamento gay. E casamento gay tem algum movimento judaico que faz. Como eu posso me posicionar? Eu posso dizer, o judaísmo diz isso, enquanto outros estão fazendo o contrário? Ou eu posso dizer, o judaísmo ortodoxo diz isso? Alahá não diz isso. Alahá. Existe um negócio que chama Alahá. O que o judaísmo é? Veja bem, isso é muito claro. Toda a linha judaica se une com uma coisa, o Shulchan Aruch. Então veja só. Kitzur Shulchan Aruch. Está vendo aqui? Kitzur Shulchan Aruch e Yalkut Yosef. Todo o judaísmo é pautado pelo Shulchan Aruch. Todo o judaísmo. Um judaísmo que diga eu não sigo o Shulchan Aruch não é judaísmo. Por quê? Nós tivemos já várias aulas sobre o decorrer da Alahá. Vou fazer um resumo muito curto sobre esse decorrer da Alahá, tá bom? Moisés já recebeu a Torá no Sinai, passou Yehoshua, passou toda a tradição oral pelos juízes, pelos profetas, chegou na grande assembleia na época de Daniel e os 120. Foi quando começou a se desenvolver a Torá oral. Muito. Começou a se coletar as informações que foram desenvolvidas e passaram-se a se aguardar em... Cada rabino passou a guardar de uma maneira específica essa tradição, que foi concentrada nessa grande assembleia. Foi indo. Foi compilada a Mishnah. A Mishnah, ela é basicamente todo esse ensino que foi compilado desde Moshe oral até esse ponto. As tradições, os novos... as tradições, a moral, a ética, tudo. Os Savoraim e os grandes sábios, depois dessa época, começaram a estudar a Mishnah. Estudaram que a Mishnah é muito concisa, muito completa, muito resumida. E todo esse estudo que deu depois dessa compilação da Mishnah gerou a Gemara. A Gemara é o estudo da Mishnah, que é a compilação de toda a lei ética e moral e toda a tradição que remete ao Sinai. Depois do Talmud vieram os Rishonim. Os Rishonim foram os primeiros rabinos que, após a geração do Talmud, que estudaram o Talmud e começaram a concentrar o Talmud em Alahá. Porque o Talmud, ele tem discussões, muitas discussões, e saem em alguns momentos a resposta e outros não. Então, os Rishonim, os primeiros, eles pegaram todas essas informações e começaram a condensar em regras. Raul, pega para mim o Mishneh Torah. Tá aqui. Está lá. Então, os Rishonim, eles passaram a condensar em regras toda a informação que estava muito dispersa no Talmud. Então, a pessoa, para conseguir tirar uma regra, deveria estudar tudo o Talmud para saber achar todas as informações sobre um determinado tema e conseguir tirar uma solução. Os Rishonim fizeram o seguinte: eles pegaram tudo isso e condensaram em regras, cada um de acordo com o seu seder. Existem 3 principais: o Rambam, Maimonides, que é o mais conhecido, o Rashi, que é muito conhecido pelos comentários que ele faz sobre a Torá, e o Rif, que é o Rabi Yitzhak Al-Fassi, que também tem a sua ordem. E o Rambam, ele condensa em regras, porém ele segue um outro sistema de ordenar as regras, que divide em 14 tomos. Os 14 tomos do Rambam são conhecidos como Mishneh Torah. Tá ok? E esses 14 tomos também são chamados de Yad HaZaká. Depois deles vieram outros, e veio um, que é o Rabi Israel, escreveu o Arba Turim, Bala Turim. Como Bala Turim, por quê? Porque escreveu Arba Turim. Arba Turim, ele segue, são 4 livros, 4 tomos, que seguem uma ordem diferente de organizar a Alahá. Rabi Yaakov Ben Asher, muito obrigado, Yochai. Que é o Bala Turim, que ele escreveu, ele condensou em uma ordem
cronológica, como nós temos o Shulchan Aruch hoje, todas essas informações anteriores. Depois dele, veio o Rabi Yosef Karo, e porque ele viu um problema. Ele viu que havia judeus em um lugar que tinha uma tradição de um jeito, judeus de outros lugares tinham outra tradição de outro jeito, de cumprir a mesma halachá. A mesma regra, com duas tradições diferentes de ser cumpridas. Por exemplo, um lugar trançava halá assim, e outro lugar enrolava halá, entendem? Eram tradições. Só que os judeus eles começaram a se dividir baseado em tradições. Eles disseram, opa, peraí. Por que vai dividir se o judaísmo é o mesmo? Vamos colocar tudo em um livro. Halachá e a tradição que nós temos de cumprir em diferentes pontos. Quando ele conclui isso, quando ele conclui o seu livro, o Shulchan Aruch, ordenando o Shulchan Aruch, um outro rabino muito conhecido, que é o Ramá. O Ramá, ele também estava fazendo um livro muito parecido, e ele vem e diz, se tem outro rabino que está fazendo um livro como eu estou fazendo, deixa eu ver o livro dele. Ele pegou o Shulchan Aruch, viu, olha, tá Beseder, muito bom, porém, eu tenho algumas observações a fazer. Ao invés de eu escrever um outro livro, eu vou comentar esse livro. Ele faz alguns comentários em cima do Shulchan Aruch. Ou seja, o Shulchan Aruch condensa toda a halachá discutida desde Moshe até então. Ele é, vamos dizer assim, a martelada final em tudo quanto é halachá. Em tudo quanto é quase tudo. Depois disso, os nossos sábios Aharonim, os posteriores a isso, os mais, que são os até hoje, os Aharonim, eles vêm, que são os possequim de cada geração, adaptando e trazendo o judaísmo maleavelmente dentro do Shulchan Aruch. Entende? Um judaísmo que saia do Shulchan Aruch, ele não é mais judaísmo. Hoje. Por quê? Porque lá já está concentrado a halachá, a tradição e tudo que veio desde os Rishonim até lá atrás. Então isso é um resumo muito resumido, tá bom? Muito resumido de tudo. É muito extenso. Tentei resumir de uma maneira muito simples. Então, hoje, por exemplo, o Yalkut Yosef, o que ele é? E também tem o Hazon Ovadia. Eles não são diferentes do Shulchan Aruch. Olha só, Shulchan Aruch. Eles não variam do Shulchan Aruch. Eles demonstram como é a nossa tradição Sfaradi de cumprir o que está escrito lá no Shulchan Aruch. Entenderam isso? Então, aí, ponto. Shulchan Aruch, o que ele diz sobre o relacionamento entre homens e mulheres? Homens e homens. O que ele diz? Se o Shulchan Aruch condena, é condenado. Ele condena. Entendem isso? Se ele condena a postura de fazer isso, é condenável. Ponto final. Não tem, mas ponto. Não dá. Quem está discutindo? É a tua rabina que está falando contra? Ela tem que ter um possec muito grande, para poder mudar uma coisinha na tradição, uma coisinha. É muito difícil mudar alguma coisa, muito. Por quê? Porque tudo está amparado em cima de um Beit Din maior, em cima de um rabino maior, em cima de uma tradição de toda uma comunidade. Entendem isso? Então não é assim, vamos mudar isso, vamos liberar o casamento gay. Não existe isso. Não existe. Então, basicamente o judaísmo, como o judaísmo não é a favor disso. Por quê? Porque o Shulchan Aruch não é a favor disso. Conseguiram entender mais ou menos isso? Então, não chega a ser o judaísmo ortodoxo, porque eu não gosto nem muito de usar a palavra ortodoxo. Por quê? Porque ortodoxo, a pessoa remete àquela pessoa que está de preto, branco, pior, isso remete quando ele fala ortodoxo. E as pessoas têm as pessoas em geral, quando não se chegam ao judaísmo, uns admiram, outros não gostam. E o judaísmo, os judeus mesmo, que não são ortodoxos, eles também não gostam da palavra ortodoxo. Então, o judaísmo condena, o judaísmo não apoia. É contrário. Por quê? Porque o Shulchan Aruch é contrário. Ponto final. Não tem como mudar isso. Eles precisam de, sei lá, não sei o que eu acho que é impossível. É impossível, porque também, além de ser algo que está, como disse o Garcia, muito blindado, está blindado, é deoraita. Não tem como mudar uma coisa deoraita. Não tem como mudar uma coisa que é deoraita. Não tem.
Então, quando a gente fala, o casamento está escrito lá, e se une o homem, e deixa o homem só, e se une o homem e sua esposa para formar uma só carne. Uma só carne onde? Com os filhos. Agora, que união é essa que não visa tornar-se uma só carne? Que união? De que é uma só carne? O homem tem uma relação com a esposa e tem um filho. Tornaram-se uma só carne. Agora, onde um homem consegue isso? Onde uma mulher consegue isso? Tem coisa errada aí, não tem? Super errado. Então, basicamente é isso. Não precisa dizer, o judaísmo ortodoxo. Não, o judaísmo diz isso, o Shulchan Aruch diz isso, ponto. Quando uma pessoa fala, mas não concordo com o Shulchan Aruch. Então, meu amigo, se você não concorda com o Shulchan Aruch, isso que você segue é qualquer coisa, menos judaísmo. Entende isso? Entendem isso? Então, é um problema. Por isso que eu digo assim, as pessoas que se posicionar, nós devemos nos posicionar. Posso falar uma coisa, Rav? Por favor. Eu vi uma opinião rabínica, Rav, a respeito do casamento gay, e ele se posicionou contra, mas ele foi tipo assim, dentro do judaísmo não existe um serviço religioso para essa união, mas fora eles podem fazer o serviço que eles quiserem. Você pode fazer lá uma bênção, uma coisa assim, sabe? Eles falaram do tipo, o rabino falando. Eu ouvi uma opinião rabínica sobre isso. Mas eles se posicionando contra, entendeu? Que não existe um serviço religioso para oficializar um casamento gay. Exatamente. Mas também, imagina isso, não é só pela falta de um serviço religioso, porque isso a gente cria né? Por exemplo, não tinha Kiddush, inventaram o Kiddush. Não tinha Brachá Halá, inventaram a Brachá Halá. Não tinha o Pidyon Ben, inventaram. Entende? O serviço religioso pode ser criado. Existe vamos supor, é apresentada uma nova situação, os sábios pensam, eu acho que criam um sistema, entende? Eu acho que o pessoal reformista já inventaram um serviço para... Sei lá, fazem outra... Tem Sheva Brahot, fazem 8 Brahot, 6 Brahot. Inventa, teve um casamento, foi um casamento, entendeu? É uma coisa, ao meu ver, do quê? Imaginem vocês se os judeus da época da Grécia falaram, vamos todo mundo se tornar igual aos gregos aí, que legal, que bacana. É moderno. Existiria judaísmo hoje? Imaginem vocês na geração de Daniel, todos os judeus fossem dizer, vamos ali comer junto com os babilônicos, tabeceder, vamos lá. Imaginem vocês se na geração dos gregos estão falando assim, vamos todo mundo para casa de banho, larga a mão desse negócio de Torá, os gregos estão certos, nós devemos nos modernizar. Esses judeus ortodoxos aí que estão escrevendo Talmud, então todo mundo está tudo viajando. A geração, existirão muitos, na verdade existirão muitos judeus, muitos que fizeram isso. Cadê o judaísmo deles hoje? Onde está? Onde está o judaísmo dessas pessoas que se helenizaram? Cadê a linha judaica? Cadê a linha judaica dos judeus que se greguizaram, que se babilonizaram? Cadê essas gerações? Cadê? Não existe. Geraldo, só uma opinião aqui. Eu acho que o Rav, o senhor sintetizou muito bem a coisa. É muito fácil. Você vê os costumes, olha dentro da Alahá, tá na Alahá, é judaico, não tá na Alahá, não é judaico, acabou o ponto final. É muito simples. É simples. Muito simples. Então, basicamente é isso. Que judaísmo nós queremos deixar para os nossos filhos? O básico, e tem um ditado que diz, judeu é quem tem netos judeus. Queremos ter netos judeus? Queremos ter netos judeus? Queremos que os nossos netos recebam um judaísmo sadio? Queremos que nossos netos perdurem isso que nós estamos lutando? Porque se você está lutando só por você, meu amigo, é uma luta sem sentido. Vai para o forró, vai para fazer outra coisa. Porque se você luta só por você, se o teu judaísmo está concentrado só em você e não na sua esposa, e não na sua filha, e não no seu filho, e não nos seus netos, pode fazer outra coisa, porque, entende? Evidente que nós estamos em uma situação onde tem pessoas que já estão entrando agora, tem filhos vividos, tem filhos com uma vida.
isso já foi. A chance já foi. Entende? Mas não é porque a chance já foi que você moralmente, você internamente, não vai ter essa posição hoje. Entende? Então, devemos pensar que as gerações futuras dependem de nós. Então, é isso. É isso. Basicamente, nós devemos pensar nisso. E se queremos continuar, se queremos dar sequência para o judaísmo, devemos ser fortes. Ser fortes e sim lutar contra esse tipo de ideologia, esse tipo de tem que ser politicamente correto, tem que deixar a criança. Meu filho na escola está aprendendo, Hasber Halil aqui não vai acontecer isso, mas aí no Brasil, na situação de vocês, está recebendo lá a apostilinha que tem que dar o menininho, tem que dar beijinho no menininho e dar ABC. Ele fala, não, meu filho não deve receber isso. Eu não quero. E se for possível, você junta lá com os evangélicos para isso. Fala, não, na nossa escola não. Entendeu? Pelo menos para isso vão servir em alguma coisa. Eu digo, não, a gente não quer, na nossa escola nós não queremos. Não quero que meu filho receba esse tipo de instrução. Não quero. E se o teu filho perguntar, tá certo? Tu fala, filho, não tá certo. Não pensamos assim, não acreditamos assim. Pois não? Uma pergunta bem pessoal. O motivo do senhor ir para Israel foi basicamente para viver um judaísmo mais próximo, um judaísmo mais religioso. Não que o senhor não tivesse condição de viver esse judaísmo em São Paulo. São Paulo também tem essa condição. Mas, assim, foi em busca disso aí, dessa aproximação da santidade? Foi pela educação das minhas filhas. De verdade, educação e mantenimento da família. Basicamente, educação dos filhos. Basicamente. Entende? Porque eu já tenho meu judaísmo formado. Eu tenho minha consciência, eu já estou formado dentro do judaísmo. Entende? Pode acontecer que pode chover canivete e isso não vai mudar. Eu posso me perder em muitas coisas, porém o meu judaísmo, posso me perder em dinheiro, posso me perder em drogas, entende o que eu quero dizer? Posso me perder em trabalho, porém a essência dentro de mim, o judaísmo dentro de mim, vai me trazer de volta. Entende isso? Sim. Então, por mais que eu pudesse sair e me perder, eu voltaria em Techuvá. Entende isso? Isso é uma coisa que acontece conosco. Acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Qualquer um está suscetível a isso. Brave, agora sim. Peraí. Deixa eu concluir. Aí você já volta. Qualquer um está suscetível a isso. Porém, nossos filhos, as crianças, os pequenos, não estão assim. Eles não estão assim. Eles estão se formando. Eles vão receber tudo que vem à sua volta. Então, vocês têm comunidades. Na comunidade de vocês, você não quer que você quer que teu filho siga nesse rumo? Quer que ele siga? A comunidade de vocês tem que ser o espelho do que vocês pensam como, entre aspas, perfeito. Aí dentro vocês têm que conversar o que é correto. Aí dentro vocês têm que se mostrar como correto, por mais que não seja correto. Por mais que você faça coisa errada, não mostre isso para as pessoas. Não mostre isso para os teus filhos. Entende? É isso. Nós devemos dar exemplo. Entende? Então, e eu não estou falando somente nesse ponto ético, somente nesse ponto as pessoas tendem a pensar que tudo é homossexualismo. Tudo, porque as pessoas se focam nisso, né? As pessoas se focam, é o homossexualismo que ele está falando. Não é só isso, não. Estou falando de muita coisa, estou falando de celular, estou falando no Shabbat, tem celular na vida, no dia a dia. Eu, particularmente, ultimamente, eu não aderi ao celular kasher por vocês, para falar a verdade. Eu acho que se eu não tivesse o projeto para Torá, essa semana eu teria trocado para o celular kasher. De tão forte isso está em mim. De tão forte. Então, por quê? Porque devemos nos focar a isso. Devemos buscar isso, buscar nos separar do que as pessoas acham que é o BC. Facebook, muito cuidado com o Facebook. Muito cuidado com o WhatsApp. Muito cuidado com internet. Muito cuidado. Homens e mulheres. Não é só para os homens isso, não. Entendeu? Mulheres, postam a selfiezinha aqui de cima, né? As mocinhas, selfie aqui de cima com o decote aqui embaixo. Tá bom, tá lotado no Facebook. Impossível. Agora é becedre um homem olhar isso? É becedre a mulher pôr a foto dessa? E digo para os homens também.
Cuidado com a foto em piscina, foto em praia, mostrando músculo. Cadê o Tom? Eu tô brincando, eu pego no pé do Tom. Eu pego no pé dele. Ele Coitado do Tom, Ravi. Nada disso, eu tô brincando, é brincadeira da minha parte, tá bom? Não é gente boa, Tom é menino positivo. Tem que tomar cuidado, tomar muito cuidado, todos. Só voltando aqui no assunto da educação infantil. Eu tenho uma filha de 3 anos, vai fazer 4 agora. Mas eu acho que eu sou o pai mais chato de toda a escola dela, sou eu. O mais chato sou eu, né? Porque tem certas coisas que, inclusive, eu entro até em atrito com minha esposa, que eu digo, eu não vou deixar ela participar desse tipo de festa, né? E assim, a gente tem que pedir muita força a Deus para poder a gente, digamos assim, ter força para resistir às pressões que vêm exterior, de fora, né? Para que a gente se assimile a determinados costumes que não vão, digamos assim, que vão contra os preceitos judaicos, né? Então, assim, eu acho que eu sou o cara mais chato, e você tem que ter força. Tem que ter força, porque todo mundo te olha com a cara meio estranha, entendeu? Quando você, né? Exatamente, tem que ser assim, Bezrat Hashem, com o favor dos céus, em mais 5, 6, 7 anos, a gente fala gag, no máximo, 10 anos, Bezrat Hashem, eles podem fazer uma aliá, podem vir para Israel, vão ter comunidades estabelecidas, vão ter uma tradição dentro do judaísmo, que Bezrat Hashem, tudo vai mudar daqui em pouco tempo, entende? Bezrat Hashem, isso vai acontecer. E as pessoas vão poder, ou ter comunidades reconhecidas, e ter uma sociedade que a reconheça, e ter uma formação interna dentro da comunidade. Se a comunidade não se fortalecer a isso, meus amigos, 5, 10 anos, não vão ter força. O que fortalece, o que dá continuidade numa comunidade é filhos. É filhos. Ou você, como acontece em várias situações, ou você tem muitos filhos e fortalece, como por exemplo, a gente fala, olha o judaísmo de Israel. Você sai aqui, meu rabino tem, eu nem sei, tem vários rabinos, né? O de Beit Shemesh, ele tem acho que 7, 8 filhos. O mais velho tem 12 anos, 13. O mais velho. Tem 8 filhos, 7 filhos. O Rav Baruch, que ele tem sempre os shurim que a gente posta dele, ele tem, eu acho que, sei lá, uns 6 filhos também, ele é mais novo que eu. A gente tem filhos, e que os filhos sigam isso aí. Estou falando para vocês terem muitos filhos. Mas... Grave. Aí em Israel o governo ajuda quem tem filho, não é isso? Mais ou menos, bem mais ou menos. Aí, eu tô fazendo a minha parte. Tem um filho, né? O nosso amigo Eliahu tá fazendo a parte dele aí. Logo vai ter mais filhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que tem que ter 7, 8 filhos. Estou querendo dizer isso. Querendo dizer, cuidem bem do que Hashem dá. Ensinem bem, ensinem ética, ensinem moral. Nosso amigo Yohai está dizendo, tem um livro, Teremos Netos Judeus? Muito bom. Então, muitos outros rabinos, o Rav Jonathan Sachs, ele tem livros maravilhosos. Eu tenho alguns aqui, alguns pequenos livros que ele escreve, que é justamente sobre isso, sobre como vamos passar o judaísmo para a próxima geração. É um judaísmo aberto, um judaísmo que se fecha. É um judaísmo que fala, gente, é Shabat, mas tem prova na faculdade, pode fazer, filho. É um Shabat e prova na faculdade, vai falar, filho, se você reprovar, eu pago outro semestre para você. Aonde está o teu apoio para o teu filho? Aonde está? Se ele reprovar, por quê? Não vai fazer a prova na sexta-feira. Como vai ser a tua resposta para ele? Não é faltar na sexta-feira da prova e ir para o boteco com os amigos, não é isso. É faltar na sexta-feira da prova e estar junto com você no Kabbalat Shabbat. Como vai ser a tua resposta? Pai, eu bombei. Por quê? Porque eu não fui de sexta-feira. Baruch Hashem, vamos pagar outro semestre com alegria. Aí é assim que tem que ser a nossa posição. Temos que incentivar que os nossos filhos que estão crescendo, que façam isso. Por exemplo, um exemplo. Esses dias na sinagoga, a Sofia, a minha filha mais velha, ela sempre vê vários livros, né? Gosta muito de ver livros. A gente achou um livro que tinha lá dentro da sinagoga, a gente não gosta, né?
que tinha lá, era um livro de história antiga, e tinha várias estátuas de ídolos e coisas assim, símbolos e tal, e tal, e tal. Era um livro de história. Eu falei, mostra pro Rabino, filho. E aí ela foi, mostrou pro Rav, e ela disse, joga fora agora, no lixo. Entende? É um exemplo. Por quê? Porque eu ensinei em casa. E na sinagoga tem o rabino da sinagoga, eu não sou o rabino da sinagoga, então a gente tem que dar cavodo para o rabino, ele é o rabino. Então é assim que tem que fazer. Ele pegou, falou, joga no lixo agora. A Sofia foi lá no lixo, lá longe, e jogou no lixo. Feliz da vida. Por quê? Porque está sendo dado exemplo. A gente fala e faz. Então falou para o filho, filho, não faça essa coisa no Shabbat. E você está lá no WhatsApp no Shabbat, logo é cedo. Não é assim que faz. Filho, a gente não pode fazer isso no Shabbat. E aí tem a festa da empresa. Mas nessa casa, eu ia a festa da empresa, eu vou ter que ir, tem outro jeito. Não, tem outro jeito, se entende. Lamentavelmente, sou judeu, não posso ir. Entendem isso? Não é falar para o filho, filho, você não pode fazer isso no Shabbat e no bar com os amigos, e aí tem aquela situação que você precisa ir na festa da empresa, e você vai na festa da empresa. Tem a, sei lá, a pizzada com os amigos, e você vai na pizzada com os amigos. Entende isso? É 100% para todo lado. Nossos filhos, eles aprendem mais com o nosso exemplo também do que com o que a gente fala. Quem precisa de documento, nós damos. Nós temos várias. As comunidades todas receberam. Se alguma comunidade não recebeu ainda, talvez as novas ainda não receberam, pois todas as comunidades recebem um documento nosso dizendo que é para faltar e que não pode ter nenhum tipo de ones. Como que é ones? Represária. Exato, muito obrigado. Nenhum tipo de represália, de castigo. Muito obrigado. Nenhum tipo de castigo e represália contra essas pessoas. Nós damos documento, tem um documento, vai Torá tem um documento específico para isso. Só trocar o seu nome lá, os secretários das comunidades têm isso. Só preencher, todo mundo tem. Compreendem isso? Então nós temos que nos fortificar a isso. Temos que mostrar que somos fortes nisso. Temos que mostrar que sim, nós queremos judaísmo. E sim, o judaísmo é assim. Ah, mas você é muito duro, você é muito... não é ortodoxo, você é muito intransigente, você é muito... Sim, se essa é a sua opinião sobre... Rígido. Rígido. Sobre mim, infelizmente sim, eu sou muito rígido. Eu respeito a sua, mas você também tem que respeitar a minha. Você quer ser assim? Seja. Aqui, dentro do meu coração, dentro da minha casa, dentro da minha comunidade, é assim que nós fazemos e é assim que nós seguiremos fazendo. Por quê? Porque justamente nós queremos perpetuar o judaísmo. Vimos, no decorrer da história, muitos exemplos, que vai perdurar. Querem perdurar, assim deve ser o procedimento. Querem que seus filhos se esparcem, querem que seus filhos fujam do judaísmo, é só proceder do contrário. Simplesmente assim. O judaísmo ortodoxo religioso tem problemas? Sim. Tem muitos problemas. Problemas terríveis. E estamos trabalhando nisso. Vamos trabalhar nisso. E vamos tentar passar essa nossa geração ilesa. Eu disse essa semana para um amigo nosso, olha, nós passamos os gregos, passamos os romanos, passamos os babilônios, passamos os mamelucos, passamos todo e qualquer império, passamos os alemães, todo o império, todo. E estamos aqui, ó, firmes e fortes. Não é essa geração, não é o WhatsApp que vai nos derrubar, não é o Facebook que vai nos derrubar, não é os politicamente corretos que vai nos derrubar, não é eles. Por quê? Porque pela história, pelo que foi comprovado N vezes, eles vão em breve, muito em breve, deixar de existir. Não que Hashem vai desejar o castigo, não é isso que eu estou dizendo. Eles vão se diluir na sociedade. Os filhos deles vão casar com judias. E aí não vai nascer filho judeu. E aí acabou o judaísmo deles. 2 gerações. 2. Só 2 a gente precisa disso. 2 gerações de 50 anos. Sim.
Sou eu, Yohanan. Uma das coisas que a gente tem escutado muito, e algumas vezes também, assim, é que em Israel, o judaísmo ortodoxo tem perdido seus filhos, porque teria sido muito rígido, e os filhos não queriam seguir, não vão querer seguir essa rigidez toda. Já escutei muito essa conversa. E aí tenho perdido, né? Os filhos não têm seguido o judaísmo. Não, isso não é verdade. Eu vi um censo aqui esses dias que em mais 50 anos Israel vai ser todo ortodoxo praticamente. Vai ter assim, uma porcentagem altíssima de não digo ortodoxos, eu não gosto dessa palavra, de religiosos em Israel. Tá bem? Uma quantidade altíssima, altíssima. Por quê? Porque, sim, tem pessoas que fogem do judaísmo. Por exemplo, eu sempre comento, são as pessoas que eu tenho muito contato, eu tenho patrões que não são religiosos. Um deles, não sabe, ele foi falar talitot, ele falou taliot. Ele não sabe nem conjugar o talit no plural. Tão irreligioso que ele nunca recebeu nada de judaísmo na família dele. O outro, ele vem de uma família religiosa, ele não é religioso. Porém, os irmãos todos dele são. Só que a esposa dele é dati. E já o outro, nosso amigo que não é religioso, a família dele, várias pessoas voltaram a techuvá. Ou seja, é um movimento para os dois lados. Só que o que eu digo Israel cada vez mais tem se fortificado em religiosidade. Cada vez mais pessoas fazem techuvá. Então, essa semana, a gente estava até brincando aqui, né? Brincando assim, foi uma coisa engraçada que aconteceu. A gente voltando da sinagoga e viu um casalzinho andando com um cachorrinho no Shabat e de celular. E eles viram o pessoal saindo da sinagoga, aí eles falaram assim, vamos para casa para fazer o kiddush, então. Ou seja, olha, são Hilonim. E estão fazendo o quê? No Shabat Kiddush. Entende que isso é um passo, outro passo, outro passo. Logo, eles entendem que eles não estão se dirigindo para abstenção da religião, eles estão se dirigindo para retornar à religião. Entendem isso? Entendem que é um movimento que é passo a passo. Nós vivemos Israel, não sei se vocês estudaram já Israel moderno, momento em que Israel era praticamente inteira Hiloni. A época dos kibbutzim estavam em alta, os kibbutzim eram ateístas. Então, o que está acontecendo? É um movimento contrário. Não existe mais esse movimento kibbutzista, ateísta, comunista, então. Não existe mais. Se você for ver de que iniciou Israel até hoje para o futuro, a tendência é ao contrário. A tendência, sim, buscar a religiosidade. Então, teve um comentário, né, que saiu sobre o Benjamin Netanyahu, que falou, ou era o muro, ou era meu governo. Sim, ou era o muro, ou era o seu governo. Quer dizer que sim, os religiosos têm palavra. Nós somos eleitores, nós somos pessoas que votamos, nós somos pessoas que trabalhamos, nós somos pessoas que elegemos, nós somos pessoas que pagamos impostos em Israel. Ou seja, nós também temos nossa palavra. E sim, o governo tem que atender nossa vontade também. Entendem isso? Então não tem que entender como os ortodoxos disseram que se não fosse apoiar, se ele não desse o muro, ia perder o governo. Sim, iria perder o governo. Por quê? Porque nós também temos voz. Nós temos voz e devemos fazer ouvir a nossa voz em todo lugar. Em todo lugar. Compreendem isso? É assim que tem que ser. Tá cheio, Rav. Daqui a um tempo nós vamos estar aí contribuindo com esse processo. Exato, Hashem. Entende? Então é isso, sim, Bedani. Então é isso, sim. Não é uma coisa vergonhosa. Entendem que não é uma coisa vergonhosa? As pessoas tentam reverter a situação como vergonhosa. Não é vergonhoso, não. É orgulhoso isso. Quer dizer, somos tão expressivamente fortificados e unidos que, se sim, ele não continuasse com o muro como está, ele perderia o governo. Sim, é simples assim. Entendem isso? Então devemos sim fazer ouvir a nossa voz, fazer ouvir o nosso peso, fortificar-nos e mostrar que somos assim. E não se envergonhar disso. Se tentarem nos colocar em uma posição de vergonha, não se envergonhe. Não se envergonhe de ser chamado de duro. Não se envergonhe de ser chamado de, você é muito extremista. Não se envergonhe disso. Porque é o contrário. A pessoa deveria se envergonhar de dizer isso. Entendem isso?
Não somos nós. Somos nós. Não sou a favor a isso. E por quê? Porque o judaísmo, infelizmente, não concorda com isso. Ah, mas o judaísmo tem outras vertentes. Eu falo, então, outras vertentes não seguem o Shulchan Aruch como deve. Se não segue o Shulchan Aruch, que é como eu expliquei, o martelo final, meu amigo, em gerações mais, desculpa, não vai ser mais chamado judaísmo, infelizmente. Entende? Como foi só um momento. Como que o Benjamin Netanyahu falou, Raul? Que as pessoas que estavam reivindicando a outra parte do muro não expressavam a conexão com o judaísmo. Como foi que ele falou? Foi uma frase muito semelhante a essa, não é exatamente em palavras, mas que o sentido quer dizer, as pessoas que estavam reivindicando o muro para uma mudança dentro da sociedade judaica, ele diz, essa vertente não expressa, não tem conexão com o judaísmo genuíno. Essa foi, olha isso, essa foi o pronunciamento. Essa vertente que queria mudar as coisas, quer mudar as coisas, não tem conexão com o judaísmo genuíno. Não tem. Infelizmente não tem. Pois bem, era só um shiurzinho de 20 minutos e tomou-se 1 hora. Mas foi muito bom, nós precisamos fazer shiurim como esses. Alguma pergunta mais sobre o tema? Nosso amigo da pergunta entrou. Ravi? O Ravi? Sim? Eu tenho uma pergunta, porque outro dia alguém me interrogou sobre uma parte da reza, que eu até coloquei aqui agora há pouco, que era que ele pergunta que diz assim, Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam shelo asani isha. Então, a pessoa me disse que a gente era machista, né? Aí eu disse, na verdade, não é, eu acho que não é esse o sentido de não me fez mulher, né? Mas aí eu pergunto, tem a ver com a questão das mitzvot, que tem algumas que se aplicam especificamente aos homens e não se aplicam diretamente algumas vezes às mulheres. Tem a ver com isso? Essa parte da reza? Exatamente. Veja bem, o que o judeu gosta de fazer? O que o judeu mais gosta de fazer? Se você falar, olha, se você pegar o copo de ponta cabeça é uma mitzvah, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o copo de ponta cabeça. Certeza. O judeu gosta de fazer mitzvah. Gosta. Então, os homens são obrigados a mais mitzvot do que as mulheres. Ou seja, ele não poderia dizer porque me fez homem. Obrigado, Hashem, por ter me feito homem. Imaginem vocês se tivesse a brachá. As feministas iam falar a mesma coisa. Olha, ele está se vangloriando porque é homem. Então, os homens se vangloriam de obrigado, Hashem, porque você não me fez mulher e me deu muitas mitzvot. E as mulheres dizem, obrigado, Hashem, porque você me fez segundo a sua vontade. E se fosse a brachá invertida? Pensem em vocês, parem agora e pensem. E se fosse a brachá invertida? Se os homens dissessem, obrigado, Hashem, por você ter me feito segundo a sua vontade. E as mulheres dissessem, obrigado, Hashem, por não me ter feito homem. Quer dizer, eu falo assim, o homem é melhor do que eu ainda tenho que agradecer. Por quê? Porque ele foi feito segundo a vontade de Hashem e eu não. Parem e pensem. Se as mulheres agradecessem por não me fazer homem, e os homens dissessem, obrigado, Hashem, por ter me feito segundo a sua vontade. Qual seria a opinião dos feministas? Me digam, me falem vocês, qual seria a opinião dos feministas? Se os homens abençoassem, obrigado, Hashem, por ter me feito segundo a sua vontade. Ia dar problema, não ia? Ia dar problema do mesmo jeito. Então vocês parem e observem. Essas mentalidades do politicamente correto, essas mentalidades do feminismo, é o ideologia de gênero, é o contra ser isso, contra ser o negro. Não estou dizendo que a gente tem que ser a favor do racismo, jamais, pelo amor de Deus, não entendam mal isso. Mas eles vão achar problema em qualquer lugar. Vou fechar. Se eu dissesse obrigado a ti por ter me feito homem, e a mulher dissesse obrigado a ti por não me fazer homem, tá vendo? A mulher é inferior, e ele ainda tem que agradecer. Vocês são muito machistas mesmo. Então, meu amigo, vão achar problema em qualquer lugar. Se fosse o inverso, ia achar problema também. Entende? Então, sim, nós temos a explicação. Sim, é porque os homens fazem muitas mitzvot, e sim, porque a mulher também é a vontade de Hashem. Hashem quis que a mulher não seguisse tantas mitzvot, não tivesse a necessidade de fazer tantas mitzvot. E sim, ela é da vontade, ela foi feita segundo a vontade de Hashem. E o homem não. Também. Compreendem isso? O foco é ambos juntos para cumprir uma missão na Terra.
Estão juntos. A mulher, segundo a vontade de Hashem, e o homem, com muitas mitzvot. Não existe um órgão separado. É uma só carne. Então, qual é o problema? Se ela é aquele tipo de mulher que não quer casar nunca, que é aquele tipo de mulher feminista, que é aquele tipo de mulher... Eu não vou nem falar o que o presidente do Brasil falou, mas se ela é esse tipo de mulher, aí ela vai dar problema mesmo. Por quê? Porque ela não vai ter a essência inteira. Compreendem isso? Compreende? Então, se essa pessoa for querer achar problema, ela vai achar problema no mesmo lugar. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Nenhum completa o outro. Não existe metade de um. É um completa o outro. Bom, Hashem, nós temos a tradição, nós temos nossos sábios, nós temos uma Torá para nos guiar. Que possamos cada vez mais nos fortalecer nisso. Nos espelhar nas gerações passadas. Refletir se... Por que essa pessoa, que ainda que ela seja mais extrema que eu, por que ela está fazendo isso? Reflita se é ele que está errado ou é você mesmo. Entende? Reflita de verdade. Está errado isso? Reflita de verdade. Está errado o judaísmo que diz não deve usar celular assim. Está errado o judaísmo que diz não deve usar internet assim. Não deve usar isso assim. E reflitam. Enquanto as pessoas tentam colocar essa situação como antiquada, como antiga, como antissocial, até que ponto isso é de verdade errado? Até que ponto? Até que ponto isso seria errado? Porque eu também não concordo que seja errado. Eu concordo que eu não estou no momento ainda. Mas, Bezerra Hashem, espero que sim. Sim, a pessoa, eu, na minha opinião, a pessoa que faz isso, ela está correta. Eu não faço. Porém, ele sim está certo. Entende? Não dá para morder os outros. Entendeu? Então, é isso. Nosso shiur vai ficar por aqui. Não saiam. Eu vou concluir o shiur e vamos falar mais alguma coisinha.